Salmo 62, verso 1. Em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Precisamos recuperar nossas práticas de contemplação e silêncio. E isso se algum dia nós já tivemos esses tipos de práticas. Se algum dia a gente já aprendeu sobre isso, a gente já teve esse hábito de parar, contemplar e ficar em silêncio perante o Senhor. Eu sei que eu aprendi, e talvez na melhor das intenções, eu aprendi que oração era falar muito, que oração era impostar a voz como quem tem autoridade. E é muito curioso, né, a gente parar para pensar a que tipos de ações nós atribuímos autoridade. Então eu vejo isso como um reflexo da minha realidade durante muitos anos como cristão. Eu entendi a autoridade como uma palavra imposta na voz de autoridade, com gritos, com imperativos, com ordenanças. E se você imaginar que quem fala dessa forma, fala fechando a cara, com um semblante sério, fala apontando o dedo assim no sentido de dando uma ordem, uma orientação, então você entende que oração é impostar a voz, recitar palavras da Bíblia para Deus, como se Deus não soubesse das suas próprias palavras. Então a gente às vezes enche o peito para dizer: a tua palavra diz, Senhor. E eu me questiono, quando foi que eu entendi que oração era isso? Quando foi que eu entendi que oração era gastar horas do meu tempo pondo para fora as minhas ordenanças ao inferno ou as minhas ordenanças ao mundo que me cerca, nesse sentido de ser uma voz de autoridade para trazer o mundo espiritual para a realidade física? E veja, eu não quero aqui que você ache que eu não estou dizendo que essas coisas têm um seu lugar de importância. Eu só não acho hoje que essas coisas resumem o que é oração, porque eu tenho sido orientado a buscar cada vez mais um tipo de oração que não é muito bonita, que não funciona a partir de uma retórica, nem por ser algo lógico, nem por ser algo poético. A bem da verdade, eu estou percebendo cada vez mais que a oração informal, oração que eu tenho chamado aqui de oração feia, é muito mais bonita do que a oração elegante, que muitas vezes eu sou inspirado a fazer a partir daquilo que eu ouvi a minha vida inteira. E com isso, eu me encontro num período de resgatar em mim mesmo, ou formar, porque quem sabe eu nunca tive isso de verdade, essas práticas de contemplação e silêncio. Entrar na presença de Deus e não falar nada. Como que pode ser isso? Como que eu posso entrar na presença de Deus sem falar: Jesus, eu estou aqui em tua presença? Veja como a gente condicionou, cara, a nossa prática de oração, de conversar com Deus, como se a gente precisasse nos anunciar perante Deus. Como se Deus não estivesse com a gente antes de entrar no período de oração. Eu vou pegar um tempo do meu dia e dedicar a uma oração, então eu vou me trancar no meu quarto. Aí eu apago as luzes, ou fecho a janela, deixo um clima mais propício para ouvir uma música de fundo que me inspire a falar com Deus, a chorar, a orar, a agradecer. E eu crio esse ambiente que eu também acredito que é saudável, que é muito bom para que o clima esteja sem interrupções para eu falar com Deus. Mas eu ajo como se Deus não estivesse comigo antes de entrar no quarto. Mesmo sabendo que Deus está comigo, mesmo sabendo que Deus não habita no meu quarto, mas que Deus habita comigo, em mim, para onde eu for, no que eu estiver fazendo, é como se as minhas práticas, se os meus hábitos litúrgicos, espirituais ou religiosos que sejam, no sentido mais tranquilo da palavra religião, né? É como se eles já estivessem impregnados dessa ideia de que Deus só age quando eu anunciar que eu estou na presença dele. De modo que se eu não falo, Deus, eu estou na tua presença, eu perco a minha autorização de conversar com Deus. A gente pode não falar isso no campo das
das palavras certinhas, mas repara se a gente não age assim. Fecha a janela, apaga a luz, coloca uma música. Aí sim eu estou na presença de Deus. E aí eu lembro daquele texto que está lá em Hebreus 10, que fala assim: por isso entremos com ousadia no santo lugar, no lugar santíssimo, por causa do sangue de Jesus. E esse texto fala dessa liberdade que nós temos agora para entrar perante Deus, porque o próprio Jesus rasgou o véu que simboliza sua própria carne. Sua própria carne foi rasgada para que a gente pudesse ter um acesso imediato, um acesso pleno, completo, sem protocolos, sem a necessidade de formalidades, mas para que a gente entrasse diretamente perante Deus. E se você lembra, a construção do tabernáculo tinha o lugar comum, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo. Por isso que o autor aos Hebreus diz: entre com ousadia, porque você precisa ousadia. Porque essa linguagem aos Hebreus ela é muito familiar a esse povo, porque eles sabiam que se eles entrassem nessa presença de Deus diretamente, eles seriam fulminados, consumidos pela glória de Deus. Não haveria a menor chance deles conseguirem sobreviver. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus, nós temos esse acesso pleno, robusto, completo. Por isso é que a gente precisa apenas de ousadia. E pode observar, se muitas vezes a gente não considera essa ousadia como o modo de falar. Ousadia é levantar as mãos. Ousadia para nossa prática litúrgica é falar com voz firme, é gritar para o mundo espiritual, para as regiões celestes ouvirem. Ousado é aquele que tem coragem de impostar a voz como se fosse um profeta, que ameaça, que faz cara de leão, aponta o dedo e fala: eu declaro, eu profetizo. Esse tipo de coisa me faz pensar que muitas vezes eu considerei que os ousados são mais amados por Deus do que aqueles que têm uma oração mais singela. Você pode observar que dependendo do meio cristão que você veio, inconsciente ou não, você foi orientado a pensar nisso também. Que os ousados, que aqueles que gritam, que aqueles que falam forte, que aqueles que... eu vou chamar aqui de aqueles que se posicionam espiritualmente, mas essa não é a palavra certa, a expressão certa. Mas é uma espécie de uma encarnação de um personagem, assim. Eu entro na presença de Deus, então a minha voz muda, o jeito que eu me movimento muda, gesticulo muda. É como se eu fosse um personagem dentro de um cenário espiritual. E eu não falo isso com tons de sarcasmo, não. Eu falo como quem sabe que isso é realidade prática nas nossas liturgias particulares. A gente faz isso, cara. A gente é um antes de fechar a porta e a gente é outro depois que fecha a porta e fala: Jesus, Deus, eu estou aqui em tua presença. Pronto, e desse momento em diante parece que a gente passou o véu que a gente tanto diz que foi rasgado. Então hoje eu entendo que ousadia não é essa mudança de voz, esse timbre ríspido para que o mundo espiritual veja. A ousadia está no entrar. Então esse é o meu dilema. Eu estou aqui diante da minha necessidade de resgatar ou de gerar práticas de contemplação e silêncio. Eu estou aqui para entender que ousadia é eu entrar nesse santo dos santos, mesmo que seja para eu ficar em silêncio, mesmo que seja para eu admirar as grandezas de Deus, as obras maravilhosas de Deus, para eu pensar na formação que vem da criação ou na realização, no produto final daquilo que Deus fez. E perceber como isso é maravilhoso demais para eu entender. Então eu não tenho outra alternativa a não ser contemplar. E a contemplação é isso, cara. Eu tenho uma frase no meu status, se eu não me engano é isso, de WhatsApp, que é: toda contemplação repousa em Deus. E sempre que eu passo por essa frase de novo, eu meio que me questiono: como foi que eu cheguei nessa concepção, né? Como foi que eu parei nisso aqui? Por que eu tô dizendo que toda contemplação repousa em Deus? E aí eu vou me lembrar, cara, que se eu começar a contemplar qualquer coisa que seja e me aprofundar um pouco mais, dar mais uns
alguns passos, mergulhar mais nessa ideia. Eu vou chegar a um ponto, cara, que eu não consigo fugir da ideia de que aquilo nasceu de um coração inteligente e poderosíssimo. Coisa grande, coisa fina que eu não posso explicar sem atribuir a ideia de que foi algo criado por Deus. E aí eu não levo em conta o reducionismo, não vou reduzindo para chegar na causa magna. Não é nem isso que eu tô falando, mas é perceber as conexões de grandiosidade que existem em algumas coisas que a gente percebe na natureza, que faz a gente pensar que existe uma mente incrivelmente inteligente. Por isso que toda contemplação, para mim, encontra repouso em Deus. Porque quando eu posso entender os efeitos para depois procurar as causas, mas depois disso, ou anterior a isso, eu encontro aquele que criou as causas e os efeitos. E aí eu repouso a minha contemplação nele, porque eu não consigo fugir. Se eu olhar para a causa, eu me espanto. Se eu olhar para o efeito, eu fico mais espantado ainda. Mas quando eu olho por trás dessa cortina, daquilo que é visível, e eu percebo que eu cheguei em Deus, eu não tenho como voltar para a causa, para os efeitos, uma vez que eu encontrei aquele que causou todas as coisas. Então, a minha contemplação repousa nele porque ela é seduzida por ele. Os meus olhos, os meus ouvidos, os meus sentidos são seduzidos pela graça dele. Ele me encanta, ele me atrai, ele me fisga, ele me chama. É a graça irresistível e não há como fugir dela. E eu quero aprender a ficar em silêncio perante Deus. Então, o meu barulho não acelera a vitória. Essas coisas não aceleram o agir de Deus. Eu tenho plena ciência disso hoje. Eu não consigo ver conexão entre uma alma barulhenta, uma alma com muita algazarra, com muitos sons. Eu não consigo perceber que isso é sinal de que Deus está agindo na minha vida. Porque se fosse assim, cara, como Deus agiria na vida de Moisés? Eu admiro esses caras na Bíblia, que eles rejeitam Deus no primeiro momento. Porque quando eu observo o motivo pelo qual eles rejeitam, não é que eles estão rejeitando dizendo que Deus não é capaz, mas é que com a obra de Deus, com o chamado de Deus para fazer alguma coisa normalmente muito maior do que eles mesmos, eles são imediatamente chocados pela própria insignificância deles perante Deus. Então quando Deus fala, vai lá, ou eu te chamei para isso, eles falam, como, Senhor? E esse como nunca Deus, eu não sei se o Senhor é capaz disso. Não, é óbvio que não. É sempre assim, eu, Senhor, o Senhor tem certeza? E aí Moisés fala para Deus assim, Senhor, eu não sei nem falar. Passei 40 anos sendo criado como um príncipe num mundo que me dava voz, mas eu não sei falar, eu não sei guiar, eu não sei ser essa voz que se apresenta. E Deus graciosamente diz, outra pessoa vai com você, outra pessoa vai ser a voz que você reconhece que não tem. Em um momento da vida de Davi também, ele fala assim, quem é o teu servo? E quem é a família do teu servo, né? Na fila do pão. Ou quando Jeremias, né, ouve de Deus falando assim, eu tenho algo para falar para aquele povo e eu quero que você vá lá e fale para eles. E ele diz, não, Senhor, não faça isso. Eu sou muito novo, eu não sei falar essas coisas, eu sou novo. Esse reconhecimento da insignificância, cara, perante a grandeza de Deus, isso é muito louvável. Porque por mais que Deus chame pessoas corajosas, até o mais otimista, até o mais corajoso perante Deus, ele percebe que Deus chama para coisas muito maiores, muito mais significativas. Jeremias diz assim, eu sou muito novo, eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa experiência, essa oratória que o Senhor precisa para isso que o Senhor está me chamando. Ou que o Senhor precisa, ou que eu entendo que o Senhor precisa. Que eu entendo que o Senhor precise para esse tipo de obra que o Senhor está me chamando. Eu não tenho isso. E Deus fala para ele assim, olha, não diga que você é novo. Eu te conheço quando você não existia ainda. No ventre da tua mãe eu já te conhecia. Então assim, você é novo em idade, mas você não é novo para mim. Eu não estou te conhecendo agora. É sempre Deus apresentando essa nova expectativa, né? Mas voltando ao assunto,
São esses caras que de primeira ou em algum momento inicial disseram não para Deus. Esses caras não teriam a menor condição de serem usados por Deus por causa dessa forma de se enxergar. Então não é uma questão de ser ousado, de falar muito, de verbalizar tudo. Porque de fato, cara, de fato, Deus conhece o coração. O que pesa perante os olhos de Deus, perante a sua sabedoria, é aquilo que o próprio profeta Samuel responde a Saul. Você não entendeu que obedecer é muito melhor do que sacrificar. E considerando que o sacrificar aqui era literalmente o que Saul estava fazendo, esse verbo sacrificar aqui pode ser substituído por qualquer outra coisa que simbolize uma ação ansiosa da nossa parte, que foge da espera daquilo que Deus prometeu. Então, para Saul era sacrificar, mas de repente para você é esperar uma resposta específica de Deus. E de repente você se acostumou tanto a acreditar que você tinha que, tal qual Josué, se esforçar e ter bom ânimo, que você tem dificuldade hoje de aguardar, simplesmente aguardar e esperar uma orientação de Deus. Porque a sua cabeça foi criada a partir de uma premissa, que é uma premissa válida perante Deus, mas não é a única premissa, que é o esforço e o bom ânimo. E esforço e bom ânimo não são as únicas coisas, as únicas premissas que Deus usa, que Deus nos apresenta. Então, de repente, Samuel chegaria para você e falaria: você não aprendeu que obedecer é melhor do que se esforçar e ter bom ânimo. Você compreende como nem tudo tem a ver com essa ousadia, com essa verborragia, essa coisa de botar para fora, de falar, de declarar? Nem tudo é isso. Nem tudo é você ter que sair, correr atrás, quando muitas vezes Deus está te chamando para esperar. A gente consegue, cara, incrivelmente, a gente consegue ser Marta e acreditar de coração que a gente está sendo Maria. Pode prestar atenção nisso. Você está fazendo tudo o que está a teu alcance. E não é que isso seja ruim, é que às vezes isso não é a orientação que Deus te deu. É que às vezes Deus está dizendo: espera, aprende a esperar, aprende a ficar em silêncio, a não comentar, aprende a não confiar em network. Eu vou trazer para você a relação, a pessoa, o relacionamento, o contato que você precisa. Mas você ouviu tanto esforço e tem bom ânimo que você vai tentando, vai tentando, vai tentando. E você já interiorizou que sem esforço e bom ânimo, Deus nunca vai te abençoar. Como? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que fica parada? Como que Deus pode abençoar uma pessoa que aprendeu a esperar? Você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que fazer. Eu concordo com isso, mais uma vez eu preciso sempre frisar. Mas isso não é tudo. Isso não é a orientação final, necessariamente. Não é a única orientação. Então esse é o desafio. Resgatar as práticas de contemplação. Pensar nas grandezas de Deus. Contemplar as causas, os efeitos. Não há nada maior, não há nada que supere, que transcenda a própria presença dele. Isso é contemplação. E o silêncio. O silêncio como uma prática não apenas de espera, não apenas. O silêncio é a evidência, claro, de que você resolveu aquietar o seu coração nele. Porque você não está pedindo nada, você não está declarando nada, decretando nada para o mundo espiritual. Você está em silêncio, apenas esperando, confiando que ele não perdeu o controle, que ele não está resolvendo, apagando um incêndio no céu, por isso que ele ainda não ouviu o seu clamor. Você está confiando que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, que ele nunca perdeu a mão, que ele continua tendo autoridade sobre céus, terra e embaixo da terra, e que a seu tempo, a seu devido tempo, ele vai responder às tuas orações. O silêncio é a evidência de que a paz que excede todo o entendimento alcançou teu coração. Eu entrego a ele aquilo que tira a minha paz, para que ele me dê a sua paz e, portanto, eu possa descansar e seguramente confiar que ele sabe o que está fazendo. Que o Senhor nos ajude a recuperar ou a aprender essas práticas, contemplar e ficar em silêncio. Eu não fico em silêncio só até ouvir a voz de Deus, eu fico em silêncio enquanto Deus quiser que eu fique em silêncio. Como com um amigo ou um cônjuge ou um familiar
que você não precisa necessariamente entrar no carro com ele e ter que falar enquanto durar a viagem. Mas você pode ir em silêncio, cada um em silêncio, cada um na sua, apenas ouvindo uma música, sem necessariamente ter que um falar e o outro falar de volta. Um fala e o outro fala de volta. Porque a amizade não é medida por isso. Então, por que a amizade com o Espírito Santo seria medida também pela quantidade de palavras que eu consigo falar ou pela quantidade de palavras que eu consigo ouvir dele? São coisas para a gente pensar. Que Deus nos ajude, então, contemplando a glória de Deus e em silêncio, enquanto Ele quiser que a gente esteja em silêncio, esperando calmamente, porque é só dele que nós podemos ter algum tipo de vitória. Então fique bem e a gente se vê numa próxima. Tchau.